Capítulo 4, Parte 1. Todos olhavam e escutavam interessados. Era o desconhecido, o inesperado. E os tocava profundamente, como se esse conjunto de imagens e de sons tivesse sido composto especialmente para cada um, segundo suas aspirações mais secretas e profundas, ultrapassando todas as convenções e barreiras. Hoover sacudiu a cabeça, pigarreou e tossiu. Que transistor mais gozado, disse ele. Desligue esse troço. Roitot retirou a varinha do tubo. O tubo apagou-se e silenciou. No quarto da enfermaria, aquecido a 30 graus, a mulher nua jazia estendida sobre um leito estreito. Eletrodos, placas, pulseiras fixadas nos seus pulsos, nas suas têmporas, em seus pés, nos seus braços, ligavam-na por meio de espirais e de zigue-zagues aos fios dos aparelhos de observação. Duas enfermeiras massageavam os músculos de suas coxas. Um massagista friccionava o músculo dos seus maxilares. Uma outra enfermeira passava sobre o seu pescoço um aparelho de infravermelho. Van Hoek apalpava-lhe suavemente a parede do ventre. Os médicos, as enfermeiras, os técnicos, transpiravam na atmosfera superaquecida, irritados com esse desmaio que se prolongava. Trocavam olhares, esperavam, davam sua opinião em voz baixa. Simon olhava a mulher, olhava aqueles que a cercavam, que a tocavam, apertou os punhos e os maxilares. Seus músculos respondem, disse Van Hoek. Diríamos que ela está consciente. Moissó veio para a cabeceira do leito, inclinou-se sobre a moça, ergueu uma pálpebra, depois a outra. Ela está consciente, disse ele. Ela fecha os olhos voluntariamente. Não está mais nem desmaiada e nem adormecida. Por que então ela fecha os olhos? Perguntou Forster. Simon explodiu. Porque ela está com medo. Se queremos parar de lhe meter medo, é preciso parar de tratá-la como um animal de laboratório. Fez um gesto brusco em direção às 5 pessoas reunidas ao redor do leito. Saiam daí, deixem-na tranquila. Van Hoek protestou. Le Bon interveio. Ele talvez tenha razão. Estudou psicoterapia durante 2 anos com o Perrier. Talvez esteja mais capacitado que nós. Vamos, tirem tudo isso daí. Moissov, no mesmo momento, retirou os eletrodos do encefalograma. As enfermeiras desembaraçaram o corpo estendido de todos os outros fios que partiam dele, como de uma teia de aranha. Simon pegou um lençol que estava enrolado nos pés da cama e ergueu-o delicadamente até os ombros da moça, deixando seus braços de fora. Ela usava no dedo maior um grande anel de ouro que tinha a forma de uma pirâmide truncada. Simon pegou a outra mão entre as suas, a mão esquerda, a mão nua, e a segurou como se segura um passarinho perdido, ao qual se queira infundir confiança. Le Bon, sem barulho, fez sair as enfermeiras e os técnicos. Trouxe uma cadeira para perto de Simon, recuou até a parede e fez sinal aos outros médicos para que o imitassem. Van Hoek sacudiu os ombros e saiu. Simon sentou-se, deixou sobre o leito suas mãos, que seguravam sempre a da mulher, e começou a falar. Muito carinhosamente, quase cochichando, muito docemente, muito ardentemente, muito calmamente, como a uma criança doente que necessita de carinho durante os pesadelos da febre. Nós somos amigos, disse ele. Você não compreende o que eu lhe digo, mas você compreende que eu lhe falo como um amigo. Somos amigos. Você pode abrir os olhos, você pode olhar nossos rostos.
Nós queremos o seu bem. Tudo vai bem. Você vai ver. Você pode acordar. Nós somos seus amigos. Queremos fazê-la feliz. Nós a amamos. Ela abriu os olhos e olhou. Lá embaixo tinham examinado, pesado, medido, fotografado diversos objetos cujo uso não havia sido compreendido. Era agora a vez de uma espécie de luva de 3 dedos. O polegar, o indicador e um buraco maior para o dedo grande, anular e o mínimo juntos. Hoover ergueu o objeto. Luva para a mão esquerda, disse ele, apresentando-a à objetiva da câmera registradora. Procurou com os olhos a luva da mão direita. Não havia. Retificação, acrescentou em tom brincalhão. Luva para um maneta. Colocou sua mão esquerda no interior da luva e quis dobrar os dedos. O indicador permaneceu duro. Tirou o polegar, os 3 outros dedos solidários dobraram-se em direção à palma. Houve um choque abafado, luminoso e sonoro, e um berro. O romeno Ionesco, que trabalhava diante de Hoover, voava no ar, os braços abertos, as pernas retorcidas, como projetado por uma força enorme, e foi estatelar-se contra os aparelhos, despedaçando-os. Hoover, estupefato, ergueu sua mão para olhá-la. Com um estrondo enorme, a parte superior da parede que estava diante dele e a metade do teto ficaram pulverizados. Ele teve então o reflexo certo. Pouco antes de fazer saltar o resto do teto e sua própria cabeça, desdobrou os dedos. O ar deixou de ficar vermelho. Bem, vejam só, disse Hoover. Segurava com o braço esticado, como se fosse um objeto estranho e horrível, sua mão enluvada. Ela tremia. "Ah, weapon!" exclamou. A máquina traduziu em 17 línguas. Uma arma. Ela havia fechado os olhos, porém não mais para se esconder, mas sim por cansaço. Parecia dominada por uma fadiga infinita. "Será preciso alimentá-la?" disse Lebeau. "Mas como é que vamos saber o que eles comiam? Vocês todos já a viram bastante para saber que ela é mamífera", acrescentou Simon furioso. "Deem-lhe leite." De súbito, Simon estacou. Todos prestaram atenção. Ela falava. Seus lábios se moviam. Falava com uma voz muito fraca. Parava, recomeçava. Adivinhavam que estivesse repetindo sempre a mesma frase. Abriu seus olhos azuis e parecia que o céu havia entrado no quarto. Olhou para Simon e repetiu a frase. Diante da evidência de que não tinha a menor possibilidade de se fazer compreender, ela fechou os olhos e calou-se. Uma enfermeira trouxe uma tigela de leite quente. Simon pegou-a e encostou cuidadosamente seu calor nas costas da mão que repousava sobre o lençol. Ela olhou. A enfermeira ergueu-lhe o busto e sustentou-a. Ela quis segurar a tigela, porém os músculos delicados das suas mãos ainda não haviam readquirido as forças. Simon levantou a tigela para ela. Quando o odor lhe chegou às narinas, ela sobressaltou-se, fez uma careta de nojo e recuou. Olhou à sua volta e repetiu a mesma frase antiga. Tentava visivelmente indicar alguma coisa. "É água, ela quer água", disse Simon, percebendo subitamente a evidência. Era exatamente o que ela queria. Tomou um copo e mais a metade de um segundo. Depois que se deitou novamente, Simon colocou a mão sobre o seu próprio peito e disse carinhosamente o seu nome. Simon. Repetiu 2 vezes a palavra e o gesto. Ela compreendeu. Olhando Simon, ergueu sua mão esquerda, colocou-a na sua própria testa e disse, Elea. Sem parar de olhá-lo, ela recomeçou seu gesto e disse novamente, Elea. Os homens que haviam ido buscar o corpo de Ionesco para o transportar
Tiveram a impressão de pegar um invólucro de borracha cheio de areia e cascalho. Ele tinha só um pouco de sangue nas narinas e nos cantos da boca, porém todos os seus ossos estavam quebrados e o interior do seu corpo reduzido a farinha. Já haviam se passado vários dias desde o acidente, mas Hoover ainda se surpreendia examinando furtivamente sua mão esquerda e a abaixar os 3 dedos da direção da palma, o indicador e o polegar esticados. Se ele se encontrava nas proximidades de uma garrafa de Scotch, ou mesmo de qualquer brandy, apressava-se em buscar nelas o conforto do qual tinha grande necessidade. Era preciso uma gigantesca força de caráter para suportar a fatalidade que o havia tornado 2 vezes em algumas semanas num assassino. Ele não tinha, bem entendido, até então, morto ninguém. Não havia nem mesmo matado nada, nem um coelho na caça, nem um peixe na pesca, absolutamente nada. As armas e os objetos ainda não examinados tinham sido recolocados prudentemente na estante onde haviam sido encontrados. Os operários reconstruíam a sala de reanimação e os técnicos consertavam o que podiam. Mas vários aparelhos estavam inteiramente destruídos. Fizera-se necessário esperar que fossem substituídos para iniciarem as operações sobre o segundo ocupante do ovo. Elea, era esse provavelmente o seu nome, recusava todos os alimentos. Tentaram introduzir por intermédio de uma sonda um pouco de caldo no seu estômago. Ela se debateu tão violentamente que tiveram que amarrá-la, mas não chegaram a conseguir que ela abrisse os maxilares. Foi necessário fazer a sonda penetrar por uma narina. Apenas o caldo penetrou no seu estômago, ela o vomitou. Simon, a princípio, havia protestado contra essas violências. Depois se conformara. O resultado convenceu-o de que ele tinha razão e de que este não era um método certo. Enquanto seus colegas chegavam à conclusão de que o sistema digestivo da mulher do passado não era feito para digerir os alimentos do presente e analisavam o caldo rejeitado na esperança de neles encontrar ensinamentos sobre o seu suco gástrico, Simon repetia para si próprio a única pergunta que, na sua opinião, tinha valor: como? Como comunicar? Comunicar, escutá-la, compreendê-la, saber do que ela tinha necessidade, como fazê-lo? Presa dentro de uma camisola, os braços e as coxas mantidos por correias, ela não reagia mais. Imóvel, as pálpebras novamente fechadas sobre o imenso céu dos seus olhos, ela parecia estar no auge do medo e da resignação. Uma agulha fina enfiada na veia do seu braço direito injetava-lhe soro alimentador, contido numa ampola suspensa na cabeceira do leito. Simon olhava com raiva esse apetrecho bárbaro, atroz, que era, no entanto, o único meio de prolongar o momento em que ela iria morrer de fome. Ele não suportava mais aquilo. Era necessário. Saiu bruscamente do quarto, atravessou a enfermaria e penetrou num corredor de 11 metros de largura e de 300 metros de comprimento, que servia de coluna vertebral ao EPI 2. Tinham-lhe dado o nome de Avenida Amundsen, em homenagem ao primeiro homem que tinha estado no Polo Sul. Primeiro, pelo menos ao que se supunha, ruas pequenas e portas de edifícios se abriam à esquerda e à direita. Algumas pequenas plataformas elétricas baixas, com pneus grossos amarelos, serviam para transportar o material, segundo a necessidade. Simon saltou no triadelas, abandonado perto da porta da enfermaria, e se apoiou sobre a manivela. O veículo arrancou, ronronando como um gato. Alcançando a superfície, Simon saltou sobre o gelo áspero e começou a correr.
A máquina tradutora estava quase na extremidade da avenida. A pilha atômica vinha a seguir, depois de uma curva de 120 graus. Entrou no complexo da tradutora, abriu 6 portas antes de encontrar a certa, respondendo com um gesto irritado às perguntas feitas. Parou finalmente numa peça estreita, cujo muro no fundo, um muro mais alto, era forrado de borracha, plástico e coberto de lã. Havia outro muro de vidro e um terceiro de metal. Diante deste corriam um consolo de quadrantes, de mosaicos, botões, manivelas, visores, microfones, botões para ligar instrumentos, cordões. Diante do consolo, uma cadeira com rodas e sobre a cadeira Lucus, o filólogo turco. Era uma inteligência de gênio num corpo de estivador. Dava mesmo sentado a impressão de uma força prodigiosa. A cadeira desaparecia sob a massa de músculos das suas nádegas. Ele parecia capaz de carregar nas costas um cavalo ou um boi, ou quem sabe os dois ao mesmo tempo. Fora ele que concebera o cérebro da máquina tradutora. Os americanos não tinham acreditado, os europeus não tinham podido. Os russos tinham desconfiado e, afinal, os japoneses o tinham ajudado e fornecido todos os meios. O exemplar do EPI-2 era o 12º posto em serviço nos últimos 3 anos, e o mais aperfeiçoado. Traduzia 17 línguas, mas Lucus conhecia ele próprio 10 vezes ou talvez 20 vezes mais. Possuía o gênio do poliglotismo, assim como Mozart tinha o gênio da música. Diante de uma língua nova, bastava-lhe um documento, uma referência, permitindo-lhe uma comparação e algumas horas para ele, por deduções e analogias, começar a compreender sua estrutura e logo considerar o vocábulo como familiar. E, no entanto, ele emudecia diante do idioma de Elea. Dispunha de 2 elementos de trabalho que lá estavam, colocados diante dele, o cubo cantante e um outro objeto que não era maior que um livro de bolso. Sobre um dos lados do prato desenrolava-se uma fita luminosa, coberta de linhas regulares. Cada linha era composta de uma série de sinais, que pareciam constituir uma escrita, imagens visíveis em 3 dimensões, representando pessoas em ação. Acabavam de fazer este objeto análogo a um livro ilustrado. E então? Perguntou Simon. Lucus sacudiu os ombros. Há 2 dias que ele desenhava sobre a tela do registrador da tradutora grupos de sinais que pareciam não ter nenhuma relação um com os outros. Esta linha estranha parecia ser composta de palavras completamente diferentes e que não se repetiam jamais. Há qualquer coisa que me escapa, resmungou ele, e a ela também. Bateu com sua mão pesada no metal do consolo. Depois escorregou uma varinha de madeira para dentro do cubo musical. Desta vez foi uma voz de homem que começou a falar, e o rosto que apareceu era o de um homem imberbe, com 2 olhos grandes azuis bem claros, cabelos negros caindo até os ombros. A solução talvez esteja aí, disse Lucus. A máquina gravou todas as varetas. São 47. Cada uma comporta milhares de sons. A escrita tem mais de 10.000 palavras diferentes, se é que são palavras. Quando eu acabar de fazê-la engolir tudo, será preciso que ela os compare um a um, e por grupos, a cada som e cada grupo de sons, até que encontre uma ideia geral, uma regra, um caminho, alguma coisa para ser seguida. Ajudarei, é claro, examinando suas hipóteses e propondo-lhe outras. As imagens ajudarão a nós 2. Dentro de quanto tempo você espera alcançar resultado? Perguntou Simon com ansiedade. Dentro de alguns dias, algumas semanas, depende.
Estará morta, gritou Simon. Ou então louca, é preciso conseguir depressa. Hoje, amanhã, dentro de algumas horas, sacuda sua máquina, mobilize toda a base. Há bastante técnicos aqui. Loucos olhou como menuim teria olhado alguém que lhe pedisse para sacudir, entre aspas, seu Stradivarius, para lhe fazer tocar, entre aspas, mais depressa um prestíssimo de Paganini. Minha máquina faz o que ela sabe fazer, disse ele. Não é de técnicos que ela precisa, isto ela tem o suficiente. O que ela precisa é de cérebros. Cérebros? Mas não há um lugar no mundo onde você possa encontrar melhores do que o que estão aqui. Vou pedir uma reunião imediata do conselho e você exporá o problema. São cérebros pequenos, senhor doutor. São cérebros pequenos de homens. Seria-lhes necessários séculos de discussão antes de ficarem de acordo sobre a direção de uma vírgula. Quando digo cérebro, é no dela que eu penso. Mais uma vez acariciou a beira do consolo e acrescentou, no dela e no dos seus semelhantes. Um novo SOS partiu da antena do EPI-1. Pedia a colaboração imediata. As respostas chegaram rapidamente de todos os cantos. Todos os computadores disponíveis foram colocados a serviço de Lucas e de sua equipe. Mas aqueles que estavam disponíveis não eram, evidentemente, nem os maiores nem os melhores. Destes obtiveram promessas. Quando tivessem um instante livre entre dois programas, não se poderia exigir mais do que isso. Fariam o impossível, diziam. Simon fez entrar três câmeras no quarto de Elea. Uma focalizava a agulha enfiada no braço a fim de dar-lhe o soro, último recurso para salvar a mulher. A outra sobre o rosto, filmando as faces que tinham se tornado encovadas. A terceira era dirigida ao corpo desnudo e tragicamente emagrecido.